Minha namorada me deixou durante o meu tratamento contra o câncer para voltar com o ex, mas agora quer voltar porque a enganaram de novo. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Quando fui diagnosticado com câncer no ano passado, pensei que minha vida não poderia ser pior do que isso. Estava aterrorizado, sem saber se eu iria sobreviver ou como seria minha vida a partir dali. Mas ainda assim, havia algo que eu pensava que me ajudaria a sobreviver a esse diagnóstico. Rachel. Estávamos juntos há 3 anos e eu pensava que ela me ajudaria a passar por isso e que sairíamos mais fortes do que nunca. No começo, Rachel realmente se esforçou. Ela ia comigo às consultas médicas, me segurava na mão quando eu me sentia fraco e me fazia rir quando não havia nada para rir. Havia noites em que eu me sentia tão doente que mal conseguia sair da cama, e ela fazia sopa ou trazia água para mim. Lembro de ter pensado que, se eu sobrevivesse a isso, dedicaria o resto da minha vida a compensá-la por ter ficado ao meu lado. Mas as coisas mudaram mais rápido do que eu esperava. Alguns meses depois de iniciar o tratamento, Rachel começou a se distanciar. No começo não era evidente, porque eu pensava que ela estava cansada de todo o esforço. Achei que também estava sendo difícil para ela e não queria ser egoísta, então não falei muito sobre isso. Mas quando ela começou a passar mais tempo com os amigos, ou quando nossas conversas ficaram mais curtas, a situação piorou. Ela começou a cancelar planos para me acompanhar aos tratamentos, dizendo que precisava de um descanso ou que não conseguia me ver assim. Achei que seria algo temporário, que ela só precisaria de algumas semanas para se recuperar. Mas não vou negar que, no fundo, eu tinha medo. Quando ela parou de perguntar como eu estava me sentindo, soube que algo havia mudado. O ponto de ruptura chegou depois de um dos meus dias mais difíceis. Eu tinha feito uma sessão de quimioterapia que me deixou destruído, quase não conseguia manter os olhos abertos. Rachel veio naquela noite e, ao invés do consolo que eu esperava, ela me disse que não podia continuar. Posso te garantir que isso fez meus olhos ficarem bem abertos. Ela disse: "Não sou forte o suficiente para te ver passando por isso." Pensei que as pessoas deveriam estar lá quando as coisas ficavam difíceis, especialmente depois de tanto tempo juntas. Como responder a alguém que te diz que não pode suportar sua dor? Não consegui dizer nada. Ela foi embora naquela noite e me deixou ainda mais destruído do que a sessão de quimioterapia. Não demorou muito para que ela saísse da minha vida. Quando descobri para onde ela tinha ido, fiquei sabendo que voltou para o ex, a quem vou chamar de Mac. Não esclareci isso, mas mudei os nomes. O mesmo cara que ela uma vez descreveu como uma bandeira vermelha com pernas. O tipo que a traiu várias vezes e partiu seu coração antes de nos conhecermos, o que tornava tudo ainda mais difícil de entender. Eu estava lutando pela minha vida, e ela me deixou para voltar com alguém que a tratou como lixo. Descobri, através de amigos em comum, que tentaram evitar o assunto, mas a verdade acabou vindo à tona. Rachel e Mac haviam se mudado juntos de novo. Lembro de estar sentado, ouvindo essa notícia. Meus amigos não queriam me contar para não me fazer sentir pior do que já estava, com o tratamento e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu precisava saber. Não só me senti com o coração partido, mas também humilhado. Havia noites em que eu não conseguia dormir pensando em tudo isso. A pergunta que sempre me vinha à cabeça era se eu havia perdido algo, se eu tinha feito algo errado. Mas a verdade é que eu não estava doente porque queria, era só isso, e ela não conseguiu lidar com isso. Com o tempo, parei de tentar entender e de me preocupar com isso. Comecei a me curar, pelo menos mentalmente. Não tinha outra opção a não ser focar em melhorar. Não podia me permitir gastar energia ficando bravo ou ressentido quando estava lutando com algo ainda mais difícil. Aqui, tenho que agradecer à minha família e aos meus amigos, porque eles estiveram para substituir Rachel em tudo o que se referia ao meu cuidado e tratamento, enquanto eu tinha que me esforçar com relação à minha saúde mental e física. Tenho que admitir, não era a pessoa mais fácil de tratar.
O quão fraco eu me sentia e tudo o que passei não me transformaram na pessoa mais positiva do mundo, mas tentei e sou grato por eles terem se esforçado comigo. Assim, é como você descobre quem realmente vale a pena nos momentos mais baixos da sua vida, e isso eu nunca vou esquecer com eles. Com o tempo, percebi que era mais forte do que pensava. Quando terminei minha última rodada de tratamento e ouvi a palavra remissão, chorei. Não só porque sobrevivi ao câncer, mas porque foi como se algo pesado tivesse sido tirado do meu peito. Estava me oprimindo há algum tempo. No entanto, isso nos leva até agora, e ao motivo de eu estar escrevendo isso. Sei que esse não é um subreddit para sobreviventes de câncer. Então minha história não é só sobre isso. Há algumas semanas, ouvi por acaso que Mac havia enganado Rachel novamente. Ao que parece, ela não esperava isso. Pensava que as coisas tinham se consertado entre eles. Foi surreal. Ela me deixou no meu pior momento por alguém que já a tinha decepcionado, e agora estava surpresa de que ele tivesse feito exatamente a mesma coisa com ela novamente. Para ser honesto, não senti simpatia por ela. Foi mais como uma sensação de revanche, não porque eu quisesse que ela sofresse, mas porque isso confirmou o que eu já sabia. Ela fez a escolha dela e foi a pior que poderia ter feito. Eu teria aceitado que ela me deixasse porque era muito difícil cuidar de mim, mas voltar com o ex que a traiu, isso deve estar no livro das coisas que você nunca deveria fazer. Mas não era minha responsabilidade consertar o desastre que ela fez da vida dela. Achei que isso seria o fim, que eu ouviria sobre o drama dela à distância e seguiria com minha vida. Mas então, ela entrou em contato. Na semana passada, do nada, recebi uma mensagem da Rachel. Já haviam se passado umas 2 semanas desde que ela deixou o Mac, quando me enviou aquela primeira mensagem. Uma mensagem que, se me perguntam, tinha aquele cheiro de que ela precisava recorrer a alguém porque estava sozinha. Ela começou com: "Oi, sei que não mereço uma resposta, mas estive pensando em você." Depois disse que sentia muito, que tinha percebido que cometeu um erro e que havia ido embora porque estava com medo. Ela disse que nunca deixou de me amar e que queria conversar. Não respondi. Desde aquele primeiro mensagem, ela não parou de tentar me contatar. Me enviou mensagens, quase todos os dias, desculpas, lembranças, mensagens dizendo o quanto sentia minha falta. Até perguntou se podíamos tomar um café para esclarecer as coisas. Eu não sou bobo, sei por que ela voltou. Não está me procurando porque, de repente, se lembrou que me ama. Está me procurando porque não tem a quem recorrer. O Mac fez o que o Mac sempre faz e agora ela está sozinha. E eu entendo, ninguém quer se sentir abandonado ou não amado. Mas é irônico que foi assim que eu me senti quando ela me deixou. Parte de mim queria mandar uma resposta que a fizesse se sentir mal, dizendo para ela se manter longe da minha vida para sempre e um monte de outras coisas. Mas outra parte de mim estava conflitante. Não vou mentir. Houve um tempo em que a amei, tanto que teria feito qualquer coisa para recuperá-la. Mas eu mudei. Já não sou mais a mesma pessoa que implorava para ela ficar naquela noite. Eu sobrevivi ao câncer, reconstruí minha vida e estou certo de que não posso, nem devo, deixá-la voltar depois de tudo o que ela me fez passar. No final, enviei uma mensagem simples. Preciso que me deixe em paz. Por favor, respeite isso. Ela tentou discutir, mas não respondi. Não acho que estou pedindo muito depois de tudo o que aconteceu. Eu mereço alguém que não me abandone, quando as coisas ficarem difíceis. Rachel pode estar arrependida, mas estar arrependida não apaga tudo o que aconteceu, nem o que ela me fez passar. Dor e muito menos demonstra que não voltaria a fugir. Sei que Matt a tratou como lixo novamente, o que não é surpresa para ninguém, nem para ela, mas aceitá-la de volta seria como me deixar ser tratado como lixo. Mas eu não sou ela, e ela não é Matt. Essa dinâmica entre nós não vai acontecer. Espero que ela entenda isso e que isso me permita fechar este capítulo da minha vida. Um capítulo que, por estar associado ao câncer, é ainda mais doloroso. Todo o seu recorde, especialmente o ruim,
agora está vinculado a isso. Atualização 1. Obrigado às pessoas que me apoiaram. Sim, meu câncer ainda está em remissão, mas eu tenho que fazer exames regularmente. Mesmo assim, me mantenho positivo. Mas voltando ao assunto. Rachel, depois de eu ter dito que precisava que ela me deixasse em paz, pensei que finalmente fecharia esse capítulo. Mas se estou aqui, é porque estava errado. Em vez de me dar espaço, ela intensificou suas tentativas. Começou a entrar em contato com pessoas do meu círculo, amigos em comum, conhecidos, tentando encontrar outra forma de se aproximar. No começo, não ouvi muito sobre isso porque a maioria das pessoas conhecia nossa história e respeitava meus limites. Então, foram sensatos o suficiente para não me incomodar com isso. Mas depois, recebi uma mensagem do meu amigo Jake com algo que ele achava que eu precisava saber, o que me deixou surpreso com o quão baixo ela havia caído. Aparentemente, Rachel havia dito a algumas pessoas que me deixou porque eu a estava excluindo emocionalmente durante o meu tratamento, estava distorcendo toda a situação para parecer a vítima. Foi então que eu realmente percebi que Rachel já não se importava em se desculpar ou tentar reavivar algo. Ela estava reescrevendo o passado para justificar o que fez. Era sobre garantir que ela não ficasse com a imagem de má da história. E por algum motivo isso me machucou quase tanto quanto quando ela me deixou. Decidi enfrentar isso de uma maneira que não envolvesse contato direto com ela. Entrei em contato com as pessoas que ouviram a versão dela dos fatos e contei a verdade. Não porque quisesse simpatia ou ganhar alguma batalha moral, mas porque não podia suportar a ideia de ela andar por aí agindo como uma figura trágica, que não teve outra escolha senão me deixar. Por sorte, a maioria das pessoas com quem falei admitiu que tinha a sensação de que ela não estava sendo honesta. A história dela não batia, e até alguns dos amigos mais próximos dela sabiam que ela estava distorcendo a verdade. Então, me senti melhor, porque estava me preocupando com algo que, no fim, não era tão importante. Mas também foi quando algo fez clique na minha cabeça. Ela estava jogando esse jogo há mais tempo do que eu percebia. Comecei a refletir sobre o nosso relacionamento, não só sobre a separação, e vi coisas que antes não via. Pequenos momentos em que ela, sutilmente, se fazia de vítima, como quando se queixava aos amigos de que já não era divertido porque eu sempre estava cansado por causa do tratamento ou quando dizia que se sentia presa pela situação. Naquele momento, eu atribuía isso a ela estar sobrecarregada. Mas agora eu podia ver que era parte de um padrão maior. Alguns dias depois, recebi outra ligação inesperada, desta vez de uma amiga em comum, Paula. Ela sempre foi mais amiga de Rachel do que minha, mas mantivemos certa cordialidade. Ela me perguntou se eu tinha 1 minuto para conversar e parecia desconfortável. Quando atendi, não perdeu tempo. Paula me disse que Rachel havia se encontrado com alguns amigos e estava tentando fazer parecer que eu era controlador durante o nosso relacionamento, que a fiz sentir-se sufocada durante o meu tratamento. Não sei como descrever o que senti. Não foi tristeza, nem mesmo raiva. Foi uma incredulidade misturada com exaustão. Eu passei meses lutando pela minha vida, me agarrando a qualquer fio de normalidade que eu pudesse, enquanto ela se afastava e agora estava agindo como se o verdadeiro problema fosse eu. Depois disso, eu fiquei pensando e me perguntei por que tudo isso me importava. Por que me incomodava o que Rachel estava dizendo para as pessoas? Já havia seguido em frente, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas então entendi. Já não se tratava dela, mas do que a versão dela da história representava. A versão dela dos fatos me fazia sentir que eu precisava defender meu caráter, como se não estivesse apenas sobrevivendo ao câncer, mas também a narrativa que ela criou ao meu redor. Não era justo, mas a vida raramente é. Eu poderia continuar jogando na defensiva ou finalmente me afastar completamente. Então tomei uma decisão. Me aproximei dos amigos próximos, aqueles que estiveram comigo em todo momento, e disse a eles que não queria mais falar sobre Rachel. Se ela queria reescrever o passado, que o fizesse sem mim.
Eu não iria gastar nenhum segundo mais tentando limpar o desastre que ela havia causado. Para minha surpresa, a maioria das pessoas com quem eles tinham falado também já havia tirado suas próprias conclusões sobre ela. Sabiam quem realmente havia ido embora quando as coisas ficaram difíceis. Dos meus amigos, isso eu já esperava, mas do restante, sinceramente, não. Bem, eu tinha minhas suspeitas por conta da amiga dela e de outras pessoas com quem conversei e que não eram tão próximas a mim, mas não esperava que mais pessoas estivessem do meu lado. Então deixei pra lá e continuei minha vida. Não recebi mais mensagens de Rachel e tudo parecia voltar à normalidade. Mas justo quando eu pensava que as águas haviam se acalmado, descobri algo mais. Um colega de trabalho me enviou uma mensagem. Você não vai acreditar quem pediu emprego aqui. Acho que não preciso dizer de quem ele estava falando. Agora ela estava tentando trabalhar na mesma empresa onde eu fui transferido há 6 meses. O momento não podia ser uma coincidência. É aí que estou agora. Não tenho certeza se isso é só mais uma tentativa de se infiltrar novamente na minha vida ou se é uma coincidência que está mexendo com a minha cabeça. De qualquer forma, não vou deixar que isso arruine minha vida. Eu sobrevivi ao câncer, sobrevivi à traição dela e também vou sobreviver a isso. Se isso realmente for a maneira dela de tentar forçar o retorno à minha vida, ela vai aprender que o único efeito disso é me afastar ainda mais. Talvez ela aprenda da maneira certa, ou talvez da maneira errada. Eu já não preciso de conselhos. Sobre o que fazer com ela, eu já sei a resposta. Atualização 2. Não queria tirar conclusões precipitadas sobre o fato de Rachel ter solicitado um emprego na mesma empresa. Talvez fosse uma coincidência, talvez ela realmente não soubesse que eu trabalhava lá. Tentei ignorar e me manter focado, mas a ideia ficou no fundo da minha mente, me incomodando. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de uma colega do RH, uma pessoa que conheço há anos, muito discreta e profissional, mas nem ela conseguiu esconder o quão desconfortável era a situação. Quando ela me contatou, disse que Rachel tinha me colocado como referência na sua solicitação de trabalho. De todas as pessoas que ela poderia ter escolhido, me escolheu. Não só era estranho, parecia um movimento deliberado. Eu não sabia se era desespero ou manipulação, ou talvez as duas coisas. Por que ela assumiria que eu falaria a favor dela depois de tudo o que aconteceu? Imediatamente enviei um e-mail para o RH dizendo que não estava confortável em ser usado como referência e que não tinha intenção de falar a favor dela. Fui breve e profissional. Minha colega me garantiu que eles cuidariam da situação e tentei deixar para lá. Mas Rachel não havia terminado. 2 dias depois, entrei na sala de descanso durante o almoço e, adivinhem quem estava lá? Conversando com um dos meus supervisores. Ela sorriu quando me viu, como se fôssemos velhos amigos se reencontrando depois de anos. Eu senti que estava em um pesadelo surreal. Talvez ela pensasse que, se apresentando pessoalmente, ganharia pontos comigo de alguma forma, mas tudo o que demonstrou foi que estava louca. Eu estava pensando com clareza quando a reconheci e me virei para ir embora. Mas ela gritou meu nome tão alto que todos na sala ouviram. Começou a me fazer perguntas triviais, perguntando como eu estava, se ainda morava no mesmo lugar e em que projetos estava trabalhando. Todos estavam olhando, tentando entender por que essa mulher desconhecida estava agindo de forma tão familiar comigo. Eu respondi de maneira breve e neutra, apenas tentando sobreviver ao encontro. Quando finalmente saí da sala, ouvi ela dizendo a alguém que nós costumávamos ser muito próximos. Fiquei furioso. Ela não estava lá pelo trabalho, ela estava lá para se meter na minha vida novamente. Mais tarde, naquele dia, falei com meu gerente e expliquei a situação. Não entrei em todos os detalhes, apenas o suficiente para que ele entendesse por que eu precisava de limites. Para meu alívio, ele foi compreensivo. Me disse que a solicitação de Rachel não seguiria em frente e que eu não teria que interagir com ela de nenhuma maneira. Mas Rachel não lidou bem com a rejeição. No dia seguinte, ela apareceu novamente no prédio, não para uma entrevista, mas simplesmente lá. Eu não sei como passou pela segurança, mas ela estava rondando o corredor perto do meu escritório.
A encontrei quando tive que ir a uma reunião e assim que a vi, ela tentou me parar. Dessa vez, não mantive a calma. Eu disse diretamente que ela precisava parar. Não estava tentando se desculpar. Estava forçando seu retorno à minha vida e piorando ainda mais as coisas. Eu disse que ela precisava sair dali ou chamaríamos a polícia e que agora eu iria informar a segurança sobre o ocorrido. Após esse incidente, fiz uma denúncia formal no Departamento de Recursos Humanos e avisei a segurança sobre o que aconteceu. Não ia correr riscos. Estou pensando em levar isso um passo adiante, talvez solicitar uma ordem de restrição. Mas, por enquanto, a resposta de Recursos Humanos foi suficiente para mim. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem longa de Rachel nas redes sociais. Ela dizia que não percebia o quanto estava me incomodando, que só estava tentando consertar as coisas. Continuava dizendo que queria provar que agora era uma pessoa melhor e que faria qualquer coisa para corrigir o que quebrou. Mas aqui está o ponto. Eu não precisava que ela provasse nada. O que eu precisava era que ela saísse da minha vida. O dano já estava feito. Não respondi. Não precisava. Bloqueei todos os meios pelos quais ela havia tentado me contatar. Em vez disso, fiz algo que havia adiado por um tempo. Liguei para minha mãe. Eu não tinha contado muito sobre o que aconteceu com Rachel, porque não queria que ela se preocupasse, mas quando contei tudo, ela me disse algo que ficou comigo. Ela disse que o maior erro de Rachel não foi apenas ter ido embora, mas assumir que eu sempre estaria lá esperando por ela. E ela estava certa. Rachel havia construído sua vida sobre a crença de que eu era o plano B, que quando eu me recuperasse, ela poderia voltar para mim como se nada tivesse acontecido. Bom, mas isso não aconteceu. Agora eu não a preciso mais e quero seguir minha vida, bem longe dela. É curioso como a vida funciona às vezes. A pessoa que você pensava que te acompanharia pelo resto da sua vida, agora você só quer que ela se afaste para sempre. Eu pensei que superar o câncer seria a coisa mais difícil que eu teria que fazer, mas de algum modo, parece que me afastar de Rachel é ainda mais difícil. De certa forma, parece ser pior que o câncer. Essa provavelmente será minha última atualização, a menos que algo mais inesperado aconteça. Mas até lá, agradeço a todos. Atualização 3. Depois de tudo o que aconteceu, eu pensei que já tivesse visto o último de Rachel. Mas claro, havia uma reviravolta. Porque a vida parece adorar me colocar à prova. Algumas semanas depois do incidente no meu trabalho, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A primeira linha dizia: "Por favor, não me bloqueie antes de ler isso." Eu soube quem era, mesmo antes de terminar de ler a frase. Ela me disse que estava indo embora da cidade, não sabia se realmente estava tentando recomeçar ou simplesmente estava fugindo do desastre que ela havia criado. Ao que parecia, ela havia aceitado um trabalho em outra cidade, a vários estados de distância. Queria se despedir e pedir desculpas uma última vez. Escreveu sobre como não sabia como viver com a culpa do que havia feito, como sentia que não só havia arruinado nosso relacionamento, mas também a si mesma no processo. Por um breve segundo, quase senti pena dela. Mas a palavra aqui é quase. Porque ela é muito boa manipulando, mas não o suficiente para me fazer esquecer tudo o que aconteceu. Esse lembrete me trouxe de volta à realidade. Rachel, o que ela queria realmente era que eu dissesse que ela não era uma pessoa ruim para que pudesse seguir em frente sem essa carga. Mas ela é uma pessoa ruim. Ela terá que aprender a se recuperar disso, mas não é meu problema. E eu não vou facilitar para ela. Pelo menos isso tem evitado que eu precise pedir uma ordem de restrição. Ela poderia tentar de qualquer forma, mas não sei se um juiz a consideraria, já que ela se mudou para outro lugar. Agora estou focado no futuro. Estou começando a sair para correr de manhã e vou fazer uma viagem para correr uma meia maratona em alguns meses. Bem, a maratona é a desculpa perfeita para a viagem. Só para esclarecer, o lugar para onde vou correr a maratona não é onde Rachel se mudou. Bem, na verdade, não sei para onde ela se mudou. Atualização 4.
antes que me digam algo. Eu tinha e ainda tenho uma ordem de restrição enquanto tudo isso acontecia. Vou esclarecer isso porque muitos nos comentários mencionaram que minha ex estava demonstrando comportamentos preocupantes. Então, eu solicitei uma. Não foi um problema conseguir. Graças à ajuda do meu trabalho, que foi onde o assédio dela ficou mais evidente de forma pontual, eu consegui. E tem sido útil até certo ponto. Não impediu que ela aparecesse novamente no meu trabalho, mas permitiu que ela fosse presa por 30 dias. Eu sei que não é o suficiente diante do quão perturbador isso está se tornando. Deixe-me contar o que aconteceu desde a minha última atualização. Consegui a ordem de restrição. Foi algo que consegui relativamente rápido porque conheço alguém que me ajudou a falar com um juiz. Conte o meu caso e me concederam a ordem mais rápido do que o normal. Ainda assim, tive que esperar um tempo. Mas estava tranquilo porque pensava que Rachel havia se mudado e não havia me incomodado em todo esse tempo. No entanto, 2 semanas depois, ou talvez 3, lá estava ela, parada fora do meu trabalho. Eu estava tentando ir trabalhar de bicicleta, então de vez em quando deixava o carro em casa e pegava a bicicleta. E esse era um daqueles dias. Ela reconheceu minha bicicleta, porque eu a tenho há muito tempo, embora até agora tivesse usado muito pouco. E, se antes ela se comportava de forma perturbadora, agora estava ainda pior. Ela estava encostada na bicicleta, claramente tentando evitar que eu subisse nela e seguisse o caminho mais rápido para minha casa, mas não estava longe da porta. Então, fiz um sinal para a segurança vir. Não era a mesma equipe de segurança de sua visita anterior, já que a empresa de segurança troca o pessoal. Mas eles sabiam da minha ordem de restrição e da história. Então, eles chamaram a polícia, com o meu sinal. Eu disse a eles que pensava que ela estava em outra cidade, e ela respondeu que havia se arrependido e que pensava em ficar. Nesse momento, eu sabia que tudo era mentira e que ela estava me assediando deliberadamente ao ponto de eu achar que ela poderia estar com uma faca ou algo similar. Então, me afastei. Ela se manteve encostada na bicicleta, provavelmente para impedir que eu tentasse escapar, o que nos dava um pouco de distância. Fui me afastando aos poucos até a entrada da empresa. Nesse ponto, eu não me importava se minha bicicleta corria algum risco, mas eu sim. Entrei e esperei até que a polícia chegasse. Ela ficou lá fora, na bicicleta, me observando, mas não era apenas um olhar qualquer. Era perturbador. Finalmente a polícia chegou, e eu saí para mostrar minha ordem de restrição e explicar a situação. Eles estavam com ela fazendo perguntas. No final, a levaram e meu advogado me informou que ela foi levada para uma detenção de 30 dias. Ela não estava com nenhuma arma nem nada do tipo. E isso é o padrão para a primeira infração de uma ordem de restrição. Olha, não é o mesmo que não ter nada, mas, ao mesmo tempo, ela poderia ter me machucado e a ordem não teria servido de muita coisa. De qualquer forma, agora minha preocupação é dentro de 20 dias, quando a sentença de 30 dias se cumprir. Conversei com a amiga dela, aquela que me ajudou, e me disse que Rachel tem se comportado de forma estranha ultimamente. Acho que chegou a hora de instalar câmeras e um sistema de alarme na minha casa para me sentir mais seguro. Atualização 5. Obrigado pela preocupação, mas já instalei câmeras e alarme em casa. Até me deram dicas sobre quais câmeras escolher e onde colocá-las. Dá para perceber que tem muita experiência nesse assunto aqui. Nunca me mudei da minha antiga casa porque sou proprietário dela. Se tivesse alugado, provavelmente já teria ido embora há muito tempo. Agora todos sabem para onde isso está indo, e eu também esperava por isso. No entanto, quase um mês depois que a sentença de 30 dias foi cumprida, voltei a ter notícias de Rachel. Ontem à noite, seria por volta das 11 da noite, pouco depois de eu me deitar para dormir, ouvi barulhos e a alarme disparou. Quando isso acontece, a empresa de segurança que instalou o alarme chama a polícia para verificar. Enquanto isso, tentei descobrir o que havia acontecido. Tudo parecia normal,
mas quando olhei a câmera da campainha, vi uma pessoa careca parada a alguns passos da porta. Perguntei quem era, e ela se aproximou da câmera. Quando estava mais perto e eu pude ver melhor o rosto, percebi que era Rachel. Ela havia cortado todo o cabelo e me perguntou se eu gostava assim. Disse que era sua forma de mostrar solidariedade comigo, pelo que eu havia passado. Não respondi nada e apenas esperei a polícia chegar ou que ela fosse embora, o que acontecesse primeiro. Finalmente, a polícia chegou e mais uma vez ela foi presa. Não sei quais serão as consequências dessa vez, mas liguei para o meu advogado esta manhã e ele me tranquilizou, me garantindo que fará o possível para mantê-la afastada. Agora, temos muito mais evidências, não só por violar a ordem de restrição, então só resta esperar. Pelo menos me sinto tranquilo sabendo que ela está detida e não poderá se aproximar por um tempo. Mesmo assim, gostaria de encontrar uma solução definitiva para essa situação. Vou contar mais quando souber de algo novo. Atualização 6. As coisas parecem estar chegando ao fim, ou pelo menos a algum tipo de solução. Sei que se passou muito tempo, mas estava lidando com tudo isso e não tinha informações concretas. Para fazer uma atualização, não se preocupem, minha ex não me jogou aos leões como mencionei anteriormente. Não só ela voltou a violar a ordem de restrição, o que por si só poderia resultar em até 6 meses de prisão, mas também houve uma tentativa de invasão de domicílio, o que adicionaria ainda mais tempo à condenação. No entanto, a solução foi que ela fosse internada em um centro psiquiátrico, porque estava claramente instável mentalmente. Nos nossos últimos encontros, além de ter violado a ordem, a polícia entrou na casa dela e encontrou coisas perturbadoras, como fotos minhas recortadas e até uma espécie de ritual com minha foto. Pelo que sei, além de ter sofrido a traição do ex, ela também foi maltratada, o que pode explicar parte do seu comportamento. Outra coisa que aconteceu foi um surto psicótico, no qual ela tentou se machucar enquanto estava detida. Por isso, foi internada, pois não está suficientemente estável para conviver com o restante da população carcerária. Mesmo assim, quando receber alta clínica, o que ainda não sabemos quando vai acontecer, continuarei acompanhando tudo de perto. Quando isso acontecer, ela terá que cumprir uma possível condenação por todas as coisas que fez. No total, a sentença é de 5 anos. Ela pode cumprir parte dessa condenação na instituição psiquiátrica e o resto na prisão, ou toda a sua sentença na instituição, se é que nunca receber alta. Então, esse é o tão aguardado final. Sei que em 5 anos tudo isso pode se repetir, mas 5 anos é muito tempo, e não sei se continuarei vivendo aqui ou se terei me tornado o melhor corredor de maratonas de todos os tempos. Tenho uma leve tendência a achar que não será isso o último. De qualquer forma, tenho muito tempo para pensar sobre o que farei com minha vida, especialmente no que diz respeito a Rachel. Ainda assim, não posso deixar de agradecer a todos vocês por tudo o que fizeram, especialmente nas minhas primeiras publicações, quando os conselhos foram de grande ajuda. As dicas sobre câmeras e alarmes também foram muito úteis e, com certeza, agregaram valor à casa, quando eu a vender, caso o próximo dono tenha uma ex igual de perturbadora que a minha.